me falava para me ficar à vontade. Então, só que eu não estou à vontade não, irmãos. Essa igreja aqui é a igreja que foi a primeira igreja na minha vida que eu entrei e conheci Jesus praticamente aqui. E eu, quando eu vinha com minha tia, e juntamente com minhas primas que estão ali, meus primos também, eu tinha uma curiosidade muito grande de saber o que é aquela casinha ali. E de alguma maneira eu sentava ali e falava para mim, um dia eu vou saber o que é aquela casa. E quando eu vinha para a igreja, eu sempre queria ir aonde está aquela casa. E via escada, mas nunca encontrava o lugar para chegar lá. Mas essa igreja foi a igreja que eu conheci realmente Jesus Cristo. Como minhas primas estão ali, meus primos, eu fico emocionado pelo fato de ainda me lembro da minha tia Mercedes, que me trazia para cá, e ela me obrigava a vir para que eu pudesse vir à igreja. E esse obrigar de vir à igreja, nós acabamos amando o Senhor, né? Nós viemos de uma linha, de uma outra denominação, era complicado, né, irmãos? A gente tinha dominação, mas ao mesmo tempo gostava de uma roda de terreiro, né, irmãos? E aí, quando a gente conheceu Jesus, realmente eu entendo hoje que a primeira igreja que ouvi falar de Jesus foi aqui, a Central de Lucas. Eu tenho glorificado a Deus pela vida dessa igreja, irmãos. E para que o Gabriel pudesse, só falar para o Gabriel aqui, porque ele que me contactou, e tenho certeza que foi meu primo que indicou alguém, eu fiquei durante uma semana praticamente com medo de vir aqui. Não com medo dos irmãos, pelo amor de Deus, mas de reencontrar uma igreja que é onde eu conheci Jesus. Não por medo, mas porque, para mim, irmãos, é uma grande honra estar aqui. Gostaria que minha mãe estivesse aqui. Minha mãe mês que vem faz 1 ano que ela morreu. E ela tem certeza que ela também tinha e gostaria de estar aqui, porque aqui ela também conheceu Jesus, através do testemunho do meu tio e da minha tia também. Minhas primas não posso falar porque elas sempre foram, para mim, primas que eu amei e sempre amo. Tenho muito amor pelos meus primos. Tenho saudade de um primo, irmãos. Saudade. Pela falta dele não estar aqui. Porque tínhamos a mesma idade. Fazíamos ano no mesmo ano. Que é o Washington, né? Para vocês é o Leco. Oi? O Wellington. Ele chamava então a gente tinha esse grande amor por ele também. Os irmãos já conheceram, um negão, bem negro mesmo, né, irmãos? E eu falei hoje com o Wagner que eu tenho 50 anos de idade. E aí ele falou assim, está bem. Eu falei, claro, eu sou de uma linha de negro, né, irmão? Então nós estamos aí. Nada pejorativo, irmãos, mas entendo que Deus tem me preservado, porque o Senhor tem algo especial na minha vida. Estou acompanhado da minha esposa, a Lília, gostaria que ela ficasse de pé, e gostaria que estivesse de pé também a Renata. A Renata é linda, irmãos. Me perdoem minhas irmãzinhas aqui, né, as jovens, mas minha filha é linda. São pessoas que têm nos apoiado muito e têm nos ajudado muito no ministério. Podia sentar. Sem elas, irmãos, é muito difícil eu estar hoje no ministério, porque elas fazem parte, eu posso ter certeza que 80%, 85%, 90% dos ministérios que hoje está exercendo. Quero agradecer pela vida do pastor Alexandre, que também só nos encontrávamos também na morte também. Hoje, graças a Deus, nada disso, mas que o Senhor possa estar, sim, abençoando o pastor e realmente a igreja. Irmãos, quando o Gabriel falou para mim que gostaria que não tinha um tema, ou melhor, um texto, mas tinha um tema que falava sobre unidade. E aí eu fiquei a pensar comigo, falar em unidade não é muito fácil e também não é muito difícil. Mas falar em unidade, ou falar de uma forma clara a unidade de uma igreja,
nós podemos identificar que nós somos o corpo de Cristo. E sendo o corpo de Cristo, Ele é o cabeça da igreja. E sendo o cabeça da igreja, todas as coisas precisam ser direcionadas a Ele. Se isso não acontecer, nada vai valer em qualquer circunstância em que nós vivemos. O Senhor, Ele é o cabeça. Nós somos o corpo, membros desse corpo. E de alguma forma falar sobre unidade é falar também de falar também de convivência. Falar de unidade é permitir um crescimento, irmãos, um desenvolvimento e uma estabilidade, principalmente emocional. Quando fala unidade, a gente fala sobre emoções. Quantos irmãos ou quantas pessoas no mundo estão doentes emocionalmente? Porque automaticamente, muitos que estão doentes automaticamente ou doentes emocionalmente, são pessoas que não conhecem, não sabem aonde se encostar, aonde possa realmente ter condições para que ele possa ficar seguro naquela vivência que ele está. Mas falar unidade também tem o objetivo principal de ser coerente, onde está os prós e os contras. Unidade tem um propósito de alcançar ideias, de alcançar objetivos principais, não só meu, mas no contexto geral. Algumas vezes a gente acha que unidade é só para mim, mas a unidade nos mostra que deve ser num contexto geral. Sem unidade, a igreja não avança. Sem unidade, a igreja não progride. Sem unidade, a igreja não avança. Falar de unidade é muito fácil, mas colocar isso em prática, aí é um pouco mais difícil. Mas nós iremos falar sobre unidade, já que nosso grande amigo falou para falar sobre unidade. Gostaria de caminhar com os irmãos sobre um tema ou um texto que os irmãos conhecem. Atos capítulo 2, de 42 a 47. Atos capítulo 2, de 42 a 47. Atos capítulo 2, de 42 a 47. Eu gosto muito de uma aguinha perto do púlpito, irmãos, que eu falo tanto, as minhas primas ali sabem, e quando eu era bem moleque, eu tinha uma dificuldade que elas sabem. Eu era gago. Os meus primos me batiam nas costas quando eu estava no meio deles. O Wagner não, mas o Fih sim. O Washington sim. O Wellington. E automaticamente todas as minhas primas batiam nas minhas costas. E eu falei um dia para o Senhor, como é que eu vou falar, pregar o evangelho gago? E imagina, irmãos, eu sendo gago. E aí eu comecei a exercitar falando, irmãos, né? Os irmãos podem notar que eu sou um pouquinho gago ainda, mas eu tenho superado essa gagueira. Ok, irmãos? Vamos ler Atos capítulo 2, de 42 a 47. E a água me faz não gaguejar. Só isso. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. E todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Vamos orar, irmãos? Louvado e glorificado seja o teu nome, Senhor, porque cremos na tua unção, no teu poder, na tua direção sobre as nossas vidas. Agora, Senhor, nesse momento,
Que o Senhor possa estar abrindo nossos corações para ouvir a Tua palavra e que o Senhor possa fazer com que haja morada, Senhor, em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, falar em união é muito fácil e também muito difícil. Falar em união é voltarmos, irmãos, à igreja primitiva. Falar em união é mostrar e ver que nós precisamos, e a igreja, a instituição igreja, ela tem uma total liberdade ou uma total ensinamento em falar sobre unidade. A igreja no primeiro século, ela cresceu por causa da unidade. Ela tinha uma visão muito clara do que é a unidade. Tanto é que, claro que automaticamente podemos entender que ainda estava muito recente a morte de Jesus, o seu ressurgimento e automaticamente a sua ascensão. Mas gostaríamos de colocar para os irmãos e caminhar com os irmãos que se uma igreja não vive em unidade, não vive em comunhão, não vive se preocupando com outras pessoas e automaticamente orando, essa igreja não tem condições de estar de pé. Pode ter o templo, pode ser igreja, mas não é uma igreja que em unidade possa estar vivendo. Uma das coisas que eu gostaria que os irmãos pudessem estar cientes, quando estiver falando sobre unidade, eu quero destacar apenas uma frase, irmãos. E essa frase, toda vez que eu falar essa frase, os irmãos irão pensar em unidade. Não falem, mas apenas memorizem, ok? Que no final os irmãos irão falar, ok? Então, toda vez que eu falar sobre tinham tudo em comum, na mente dos irmãos, os irmãos lembrem, unidade, ok? Aquela igreja, irmãos, era fenomenal. Ela é exemplo para qualquer igreja no tempo de hoje, irmãos. Eu quero caminhar com os irmãos apenas com 4 lições, ou 4 ensinamentos que ele nos mostra, para que possamos caminhar em unidade. Eu não estou falando que essa igreja não tem, pelo contrário, estou falando que essa igreja tem e que ela precisa perseverar nessas doutrinas ou nesses ensinamentos para que possamos continuar a falar do amor de Deus. Algumas igrejas, irmãos, e nós andamos em muitas igrejas, existe uma briga interna em que aqueles que fundaram a igreja e famílias grandes que compõem essa igreja. E acaba que muitas das vezes não existe união. Conheço um amigo pastor lá da nossa região que ele teve que excluir mais ou menos 60 membros da igreja. Uma igreja que tinha 350 membros, foram excluídos 60 membros, porque não existia união, porque um puxava de um lado e o outro puxava de outro. Mas eu quero estar apenas mostrando para os irmãos o ensinamento que o livro de Atos nos mostra sobre unidade. Tinham tudo em comum, essa igreja, na palavra. No versículo 42 fala, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os nossos princípios, os nossos métodos se encontram na palavra, irmãos. Os nossos ensinamentos, os nossos direcionamentos devem ser na palavra. Em momento algum devemos nos distanciar das verdades bíblicas. Não podemos nunca mais fazer negócio com a palavra de Deus. Os primeiros cristãos priorizavam a palavra, irmãos. Eles estudavam a palavra, eles queriam saber mais de Jesus, embora que naquele momento era muito recente a ida de Jesus aos céus, mas eles gostariam de aprender e querer viver na palavra. O ensinamento de Jesus em sua época, ela tinha autoridade, como é hoje também a autoridade de Jesus na igreja. A sua autoridade era tão grande que quando ele falava, ele mostrava, ele vivia e ele compartilhava isso com a igreja. E de forma que a tendência da igreja é viver na palavra. Não podemos negociar a palavra com ninguém, irmãos.
Não podemos dizer que uma igreja ela precisa crescer de qualquer maneira, não. Ela cresce na palavra, no ensinamento da palavra, vivendo a palavra, acreditando que aquilo ali é a palavra de Deus. E de forma muito clara, nós não podemos negociar os princípios bíblicos que regem a igreja hoje. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é princípio de palavra. Isso não podemos negociar. Não podemos dizer que Deus não existe. Podemos acreditar sim que o Senhor é Senhor da igreja. E quando Ele é Senhor da igreja, Ele vive a querer que nós vivamos a palavra. Alguns irmãos têm lido. Algumas pessoas falam que o Brasil não é um país que leia. Mas temos visto alguns irmãos que têm lido muito a Bíblia, outros tipos de livro. Mas alguns anos atrás, um autor chamado Paulo Coelho, ele escreveu muitos livros, conhecidíssimo, fora do Brasil, e de best-seller tem muitos livros. E é conhecido praticamente no mundo aí fora como o bruxo do Brasil. E aí uma irmã de nossas igrejas, ela lendo Paulo Coelho, falou: Paulo Coelho é fenomenal, pastor, você é mesmo? Paulo Coelho tem ensinamentos muito bons. E ela, toda vez que falava para alguém, ela mencionava Paulo Coelho. E ficava pensando, como é que ela pode mencionar Paulo Coelho e não menciona a Bíblia, sendo regra de fé e prática para nossas vidas. E teve um momento que ela falou para alguém, e eu fiquei perto, e eu falei assim: olha, essa palavra está na Bíblia. Não, pastor, sim, está na Bíblia. Isso é plágio. Você plagiou. Não, pastor, não foi eu que plagiei. Não, mas Paulo Coelho plagiou. E depois de algum tempo depois, na internet, ouvimos dizer que alguém questionou Paulo Coelho porque ele estava plagiando palavras que ele falava que era dele, mas que estavam na Bíblia. Então, muitas vezes nós damos importância às coisas do mundo, irmãos. Não damos valores às coisas da Bíblia, coisas que nos faz com que cresçamos espiritualmente, onde podemos entender a vontade de Deus, o querer de Deus. E muitas vezes nós trocamos a vontade de Deus pelo querer do mundo. A Bíblia não pode ser negociada, a palavra de Deus não pode ser negociada. O tema, eu gosto muito do Salmo 119, é pequenininho, né, irmãos? Graças a Deus, né? E tem irmãos que quando chega o 119 dão uma pulada e vai direto para o outro salmo, né? Mas se você ler o Salmo 119 e te ver realmente os ensinamentos, ali fala sobre a excelência da lei divina. O verso, ele tem 176 versículos. O salmista exalta e mostra a importância dos ensinamentos e a beneficência e o benefício que a autoridade da palavra tem sobre nós. Eu gosto muito de um versículo que fala lá: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E quando você começa a meditar nisso, irmãos, certo momento da nossa vida nós passamos por alguma dificuldade, principalmente agora quando perdemos nossa mãe, foi a palavra que me deu condições de entender: Senhor, por que isso? E nós aprendemos que nós não devemos nunca questionar o Senhor. E o Senhor na palavra assim: eu bem sei o que eu estou fazendo. Irmãos, quando você confia no Senhor, você entende que a palavra de Deus é regra, deve ser regra de fé e prática. Certa vez na França, irmãos, eu falo muito, irmão, mas eu quero ser mais sucinto, para que os irmãos, quem sabe, me convidem outra vez para estar aqui, que aí eu venho mais tranquilo, ok, irmãos? Existe uma ilustração, irmãos, que nós falamos muito nas igrejas, é que um senhor de 70 anos de idade, ele caminhando, ele sentado no trem, viajando, e ele lia a Bíblia. E sentou do lado dele um jovem universitário, cheio de vontade de querer conhecer a ciência.
Ele senta perto daquele senhor, olha e logo nota que é a Bíblia que ele está lendo, o senhor. E aquele jovem fala assim: olha, o senhor crê que isso aí é palavra? É Bíblia? Sim, é Bíblia, é palavra de Deus. Mas como? O senhor acreditar em fábulas. Nós, cientistas, estudiosos, universitários, sabemos que isso aí não tem valor. Como pode alguém atravessar durante quase 2 milhões de pessoas o mar? Como pode vocês acreditarem em fábulas? E aquele senhor falou assim: mas essa é a palavra de Deus. Nós acreditamos que ela veio de Deus. Foi escrito por homens, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, mas homens que sentiu o desejo, a vontade, aquilo que Deus estava falando no coração dele. Ah, mas o Senhor não tem nenhuma noção do que é Bíblia. O Senhor não conhece a história? Se isso fosse tão bom, a Bíblia estaria em todos os governos do mundo. Sim, concordo com você. Mas eles não acreditam porque ainda não conhecem os segredos que tem a palavra de Deus. Olha só, eu quero te colocar, eu quero mandar para o senhor algumas orientações e dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Eu quero mostrar para o senhor que isso aí não vale de nada. E o senhor está perdendo tempo com isso que é a palavra de Deus. E aí, aquele senhor falou assim: deixe teu cartão, que eu vou mandar todas as informações que o senhor precisa para que você possa conhecer qual é o pensamento dos cientistas em relação à Bíblia. Essa palavra, essa capa preta que você usa aí, que você lê. Aquele senhor, muito sereno, tira um cartão do bolso e entrega àquele jovem cientista, né? O estudante universitário. Aquele cartão estava escrito: professor, doutor Louis Pasteur, diretor-geral do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França. Dentre muitas coisas que esse homem fez, irmãos, ele descobriu a vacina antirrábica e a pasteurização dos alimentos. Li a Bíblia, Louis Pasteur. E muitas vezes nós perdemos tempo, irmãos, lendo, nada contra, irmãos, eu também uso o WhatsApp, tá? E Facebook também. Eu fiquei muito, a Lília está ali, a Lília, hoje, ela é fera no Facebook. Mas algum tempo a gente tinha Orkut, você lembra? E ela falava: para que eu perder tempo com Orkut? Para quê? E aí uma senhora da nossa igreja, seus 70 anos de idade, ou 60, falou para ela assim: Lília, você tem Face? Se você tiver Face, eu mando algumas informações sobre a minha festa. E a Lília chegou em casa completamente destruída, né? Como pode uma irmã com 60 anos tem Face e eu não tenho? Mas muitas vezes, irmãos, nós nos importamos do que as pessoas falam. E muitas vezes nós fazemos coisa porque as pessoas falam. E nós não nos importamos com aquilo que Deus fala, o que Ele mostra. Algumas vezes nós estamos tão ligados às situações, às circunstâncias da nossa vida, que nós esquecemos do que é palavra de Deus. A palavra é fé. A palavra de Deus nos leva a ter fé, a acreditar que Deus pode todas as coisas. Palavra de Deus, irmãos. Aquela igreja, no começo do século, ela tinha a palavra de Deus como regra de fé e prática. Tenho certeza que aqui não acontece, mas algumas igrejas, às quarta-feiras tem estudo bíblico,
muita gente não vem ouvir a palavra de Deus, aprender da palavra de Deus. Aquela igreja, irmãos, aquela igreja do começo do século, era uma igreja que tinha tudo em comum com a palavra de Deus. Aquela igreja também, ela tinha tudo em comum, porque ela se preocupava uns com os outros. No verso 44 fala assim, 45 fala assim: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Se preocupavam. Havia uma preocupação muito grande com os irmãos, com aquelas pessoas da igreja, e principalmente com as pessoas de fora também, tá, irmãos? Se vocês forem notar, a Bíblia fala que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Mas a igreja, ela tinha na sua experiência, na sua vivência, uma preocupação muito grande entre eles e entre as pessoas de fora. Naquele momento, irmãos, humanamente falando, naquela época, existiam muitas pessoas pobres na igreja. Pessoas que não tinham condições nem de comer. E aí, aquelas pessoas que chegavam para pedir alguma ajuda, algum mantimento, e as pessoas da própria igreja viam que a necessidade da igreja daquela época era muito grande, necessidade de comida, irmãos. Eram pobres. E a Bíblia fala que aqueles que tinham alguma coisa a mais, vendiam seus bens para ajudar aqueles que não tinham nada. Talvez alguém pode imaginar assim: pastor, o senhor está falando que eu tenho 4 carros, posso vender um? Não estou falando para o senhor não vender nada, irmãos. Nem comprar nada para ninguém. Estou falando que a preocupação daquela igreja era uma preocupação que rodava não só a igreja, mas estendia fora da igreja. E de forma muito clara, irmãos, nós precisamos nos preocupar com as pessoas. E muitas vezes nós nos preocupamos só mesmo conosco, irmãos. Com nossa família, glória a Deus. Continue se preocupando com a sua família. E outras pessoas, irmãos. Existem pessoas no nosso meio que apenas quer uma conversa, apenas um ombro. E muitas vezes ele quer ouvir de você a melhor palavra, o melhor momento de você estar com o ouvido atento o que ele quer falar. Uma vez uma pessoa chegou perto de mim e disse: pastor, preciso conversar com o pastor. E a gente preocupado com muita coisa para fazer, a gente acaba deixando de lado as coisas, né? Nós nos importamos muito mais com as coisas da igreja, nada contra, mas deixando sempre as pessoas que mais precisam de você naquele momento de lado. Naquele momento nós ficamos ouvindo aquela pessoa e ela falou assim: o que você quer de mim? Pastor, eu quero apenas que o senhor me ouça. Nós precisamos nos preocupar, irmãos, com as pessoas que estão à nossa volta. Aquela igreja tinha uma preocupação muito grande, porque aqueles irmãos, as pessoas que chegavam, eles tinham a necessidade de ter comida. Aqueles repartiam o que tinham, irmãos. Não repartiam o que não tinham. E de forma que a igreja crescia com essa visão de ajudar outras pessoas. Irmãos, somos observados todos os dias, irmãos. Todos os dias somos observados. Todos os dias as pessoas têm nos olhado, irmãos, observando o que você faz, observando como você vive, a sua conduta no dia a dia. Muitas vezes, irmãos, a gente ouve pessoas falar assim: para que eu vou ser crente? Se fulano faz igual que eu faço no mundo. Se quando eu tenho alguma necessidade as pessoas não me ajudam, não quer dizer que a igreja deveria ser o socorro, nada disso. Mas a igreja, ela precisa entender que pessoas no mundo precisam realmente de estar nos importando com as pessoas do mundo. Eu quero falar com os irmãos que alguns escândalos têm acontecido no nosso meio. E ficamos muitas vezes escandalizados com situações que acontecem. E muitas vezes, irmãos, nós nos preocupamos tanto conosco que nos esquecemos das pessoas do lado. E os escândalos vêm acontecendo de uma forma muito direta, muito alta no nosso meio como igreja. Nós precisamos acabar com isso, nos importando com as pessoas. Quanto casamento acabando, irmãos.
Aí muitas vezes a gente tenta ajudar alguém com seus casamentos praticamente acabando, e depois aquela pessoa chega perto da gente, pastor, eu já vivo isso há mais de 10 anos, e você começa a meditar, como isso? 10 anos, e você não se importou, e você não procurou ajuda, depois que as coisas começou a dar ruim, como diz o ditado, você procura ajuda? E muitas vezes, irmãos, a gente tenta ajudar, mas são situações que está lá atrás, que precisava ser tratado, cuidado. Eu tenho, durante algum tempo, nós pastoreamos uma igreja. E essa igreja, ela tinha muita dificuldade, irmãos. Naquele momento existiu uma situação que ficamos um pouco assustados, mas o Senhor muitas vezes falava assim, tem que fazer desse jeito. Você não pode fazer do outro jeito. É desse jeito que tem que fazer. Um casal de senhores perdeu seu neto, morto no tráfico das drogas. E aí, o garoto morto, não sabia onde colocar. A igreja que nós pastoreávamos, uma igreja bem na comunidade, bem longe. Em aquele momento, aquele avô muito querido da igreja perguntou assim, pastor, eu gostaria de pedir um favor ao pastor. E aquela igreja ainda era uma congregação, irmãos, não era uma igreja formada. E aquele senhor falou assim, pastor, eu poderia colocar o meu neto, que foi morto, para ser velado dentro da igreja. E alguns irmãos ficaram um pouco assustados. Perguntava a um, pastor, por mim, não. Perguntava a outro, a pessoa falava, pastor, o senhor que sabe, é problema do senhor. E naquele momento eu falei, Senhor, eu não tenho tempo para esperar no Senhor agora nesse momento. O que eu faço? Naquele momento desliguei o telefone, pedi a Deus, Senhor, me oriente o que fazer. Eu preciso cuidar desse casal. E naquele momento Deus falou assim, coloque na igreja. E foi o corpo do garoto para a igreja. De 19 anos de idade, irmãos. E quando chegamos à noite, eu trabalhava numa empresa, era gerente de vendas, supervisor de vendas, e quando cheguei à noite estava lá, todos os parentes do garoto, em volta do caixão. Todas as viúvas também, tá, irmãos? Eu não sabia quem era a primeira, porque eram tantas, eu não sabia quem era. Eu falei, não vou nem perguntar quem é, né? E um garoto chorando, que era o pai, e um garoto grandão lá, que também era filho. Mas naquele momento eu fiquei a pensar, Senhor, o que o Senhor quer? Essa comunidade, irmãos, Senhor, é difícil de entender. Mas o que o Senhor quer, Senhor, para essa comunidade? E naquele dia não aconteceu nada, irmão. Eu falei, Senhor, eu era novo no ministério, eu falei assim, meu ministério foi beleléu, os irmãos agora vão me chutar mesmo, né? Mas, Senhor, está na tua presença. Preciso cuidar desse casal. Aquele casal, irmãos, a irmã orou durante 40 anos para a conversão daquele irmão, daquele seu marido. E ele olhava para mim de uma forma, eu tinha terminado o seminário e já ia ser consagrado no ministério pastoral. E aí, naquele momento, eu falei, Senhor, o que vai acontecer? Não sei. E eu pedindo a Deus, né? Tem misericórdia, Senhor. E agora? Preciso tratar dessas pessoas. No outro dia, irmãos, fui para a igreja, eu não pude ficar também, porque eu trabalhava fora e automaticamente, como é que é a vida? Quem trabalha fora é quem toma conta de uma igreja, né? Fica complicado. Eu falei, irmãos, chamei um diácono e pedi para que ele pudesse fazer o culto ali, né? Foi a única exigência que eu fiz à família. A família concordou e teve um culto normal. Sendo que de manhã cedo eu fui para lá para ver como é que estava a situação, né? E aí, nada aconteceu. Falei, Senhor, o que vai acontecer agora? Mas antes de ir embora, eu vi que um senhor conversou com esse avô desse garoto morto, lá de fora. E ele logo depois entrou na igreja, olhou o corpo, ficou ali um tempo, depois sentou do lado desse mesmo avô que pediu para que o neto estivesse na igreja.
Resumindo, irmãos, não vai ficar muito grande, eu, quando tem que falar, falo muito. Resumindo, naquele momento, aquele avô chega perto dele e fala assim: e aí, seu Manuel, o que aconteceu? Pastor, aquele senhor, ele perguntou se ele podia entrar na igreja. Eu falei: sim, pastor. Ele perguntou: eu posso entrar na igreja, ver teu neto? E ele, logo em seguida, olhou para mim, eu vi, quando olhou para mim, ele: pode entrar. Ele entrou, olhou o corpo e sentou do lado do avô, né? E naquele momento, ele ficou ali durante quase mais ou menos 1 hora. E fui embora. Eu depois logo fui embora. Mas resumindo, irmãos, aquele senhor que entrou na igreja era o chefe, entre aspas, né, irmãos? Chefe de toda terreiro de macumba que existia ao lado da igreja. Era um senhor que tinha mais ou menos uns 7 ou 8 terreiros de macumba. E ele era o chefe. Para resumir mais ainda, porque é muito grande a história, irmãos. As minhas primas falam que eu falo muito, mas é verdade. Resumindo a história, aquele senhor hoje é servo de Deus na Assembleia de Deus, lá perto de casa. Irmão, muitas vezes nós temos que cuidar de pessoas que talvez você fale assim: que isso? Quem é essa pessoa aí? Nós damos mais importância às pessoas com título, a pessoa que tem alguma coisa, se chegasse alguém de um carro muito bonito, talvez alguém desse mais importância à pessoa que chegou de carro do que alguém que chegou na igreja, quem sabe com alguma dificuldade até no falar, quem sabe bêbado, quem sabe mendigo. Então, irmãos, nós precisamos cuidar das pessoas, abraçar as pessoas, fazer com que ela possa se sentir na minha igreja, nessa igreja, que aqui é o melhor lugar que tem. E aquele homem, quando sentou na igreja, ele falou assim: aqui eu tenho paz, porque eu já não aguento mais de tanta guerra espiritual que eu estou vivendo. Então, irmãos, aquela igreja, ela nos mostra que ela tinha um desejo muito grande de cuidar das pessoas, irmãos. Nós precisamos cuidar de pessoas. A igreja, ela está aqui para cuidar de pessoas. E tenho certeza que o pastor Alexandre tem cuidado de vidas. Isso vai refletir, irmãos, não só aqui, mas lá fora. As pessoas que não querem entrar numa igreja, elas querem assim: eu quero ouvir uma palavra, eu quero ter paz. Porque no mundo, irmãos, há muita guerra. No mundo há muita miséria, irmãos. No mundo há desunião. No mundo há escuridão, há trevas. Aqui é luz, irmãos. E as pessoas de fora têm que entender que aqui é o lugar onde fala do amor de Deus. Onde você cuida de gente, cuida de pessoas. Então, aquela igreja nos mostra que aquela igreja ela tinha um desejo muito grande de cuidar de pessoas. E isso deve ser, para muito tempo, a nossa visão como igreja. Mas aquela igreja também, irmãos, ela tinha uma coisa muito interessante. Aquela igreja tinha tudo em comum. Os irmãos lembram, na memória, o que os irmãos estão pensando, né? Quando fala tinha tudo em comum, unidade, ok? Aquela igreja tinha tudo em comum porque aquela igreja tinha comunhão uns com os outros. Não apenas cuidava de vidas, cuidava de pessoas, mas tinha comunhão na igreja. Elas viviam a igreja dentro da igreja. Naquela época, irmãos, a igreja que estava se desligando do judaísmo ainda tinha algumas coisas que ainda do judaísmo estavam no coração deles. E a principal coisa que eles faziam era estar no templo todos os dias. Eles achavam que o templo, e é verdade, a visão hoje judaica, a visão do templo é a visão onde Deus está. Nossa visão hoje é que o templo somos nós, o Espírito Santo habita em nós, mas aquela igreja ainda não tinha essa visão de clara, porque toda a tradição judaica ainda estava no coração deles, na vida deles. E automaticamente eles indo para a igreja, era lá que eles sentiam a adoração, onde adoravam o Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que muitas vezes, irmãos, nós nos importamos muito mais com a nossa casa do que principalmente com a nossa igreja. E nós precisamos olhar a igreja como sendo o foco onde eu posso fazer o melhor para ela.
Eu fico muito feliz quando tem um ar-condicionado, irmãos. Oh, glória a Deus. Irmãos, como eu sou. E aí os irmãos foram tão gentil comigo. Muito obrigado. Ligaram até ar-condicionado por causa de mim. Porque, irmãos, senão eu não consigo ficar aqui sem suar. Então, irmãos, muitas vezes essa comunhão é de amor, irmãos. O cuidado. Os irmãos têm que ter cuidado uns com os outros. Eu tenho feito um curso na Junta de Missões Nacionais, em que fala da igreja multiplicadora. E lá uma das coisas que nós aprendemos é cuidar e ter comunhão uns com os outros. Quantas vezes nós esquecemos de perguntar às pessoas como ela está? Isso faz parte de uma igreja, irmãos, que quer crescer. Essa igreja ela precisa aprender a ter a visão realmente que o compartilhamento, que a visão de comunhão é uma realidade numa igreja batista, numa igreja do Senhor. E nós precisamos viver isso, irmãos. Você tem se perguntado se alguém essa semana ligou para você? Talvez, pastor, ninguém ligou para mim. Não quer dizer que não existe comunhão, irmãos. Mas muitas vezes eu tenho certeza que os irmãos falam assim: pastor Wagner, ore por mim porque eu passo por uma grande tribulação. Isso é comunhão, irmãos. Irmãos, muitas vezes a gente quando começa a orar, a gente esquece de orar por nós, lembra dos outros. Ó Senhor, tem misericórdia de fulano, tem misericórdia de cicrano. Comunhão, irmãos. A igreja precisa viver comunhão. Quando vivemos em comunhão e nos importamos uns com os outros, há um laço forte de amor, irmãos. Onde a dificuldade que vem não vai ser tão grande a ponto de nos abater. Pelo contrário, ela pode vir a dificuldade, ela pode vir as situações, as circunstâncias negativas, mas quando a gente tem comunhão, nós estamos praticamente blindados, irmãos. Porque tenho certeza que aquele meu irmão está orando por mim. No momento que eu não posso orar, ele ora por mim. No momento quando eu não posso clamar, o irmão clama por mim. Mas a Bíblia fala que o laço de comunhão tem que ser grande, irmão, nesse momento tão oportuno. Comunhão, irmãos. O cordão não se rompe fácil quando está junto, irmãos. A comunhão é para chorar, irmãos, um com o outro. É para se importar um com o outro. A comunhão é para ligar, irmão. Olha, teve uma época que nós estávamos em casa orando. Eu trabalhava numa empresa chamada Sadia, era técnico. E aí, durante algum tempo, a Lília, nós orávamos sempre antes de eu sair, né? Que eu trabalhava à noite, ela ficava em casa com a Renata. E teve um momento que parecia que lá na Sadia, quando eu tirava meus cochilos, né? Tinha hora de dormir. O Senhor começava a falar comigo e eu começava a orar pela minha família, pela minha igreja, pelas pessoas que estavam em volta de mim. Naquele momento, parecia que alguma coisa me incomodava muito, porque Deus falava no meu coração que eu precisava orar pelo Marcos. Marcos é um amigo nosso, missionário, lá no Ceará, irmãos. E naquele momento, o Senhor, não sei porquê, durante 3 dias o Senhor me incomodou. Eu orava pelo Marcos, orava pela sua família, orava pela sua esposa, pelo seu ministério. E certo dia eu falei: Lília, liga para o Marcos, pergunta como é que estão as coisas, porque parece que Deus tem me incomodado durante a semana de estar orando por ele. E ele naquele momento, naquele dia, naquela noite, ele ligou para ele e perguntou: olha, estou ligando para saber como está você, porque o Marcos me pediu para ligar para você, para saber como vocês estão. Ele disse: Marcos, ou Lília, fala com o Marcos, que a preocupação dele, a comunhão dele tem nos fortalecido, porque estamos passando por uma grande tribulação. Pede a ele para que ele possa intensificar a oração sobre a minha vida. Comunhão, irmãos. Muitas vezes quando nós oramos, irmãos, Deus está falando conosco. Deus não quer apenas que você pede, que você fale, que você tenha patrimônio. Não é só isso, irmãos. A comunhão no dia a dia faz com que a igreja possa fortalecer. E no final, irmãos, já me falaram que os irmãos o culto acaba às 9 horas. Estou chegando lá. Aquela igreja tinha tudo em comum, irmãos. Porque aquela igreja, eles oravam. A oração é onde eu tenho acesso direto a Deus, irmãos. A oração não tem protocolo, irmãos.
A oração não existe um juiz angelical dizendo você ora melhor do que fulano e você vai ser atendido. Não é isso. A oração é comprometimento com o Senhor, irmãos. É compartilhar a sua vida com o Senhor. Eu tenho lido um livro de Max Lucado que é muito interessante. Antes de dizer amém, fala que a oração são orações simples, irmãos. E fala que em certo momento, no ministério de Jesus, em qualquer lugar, qualquer circunstância, ele se reservava a orar. Porque ele sabia que a oração fortalecia nos momentos mais difíceis, irmãos. A oração nos fortalece. E o pastor Max Lucado falou o seguinte: irmãos, eu tenho um problema de ansiedade. Quem não é ansioso aqui? Não levante a mão, irmãos. Só eu, tá? Eu sou ansioso. E ele fala assim: eu sou tão ansioso que se eu for pregar daqui a 15 dias em um lugar, eu já começo a fazer mensagem hoje, porque eu não sei o que vai acontecer daqui a 15 dias. E ele pede: Senhor, tira de mim a ansiedade. E ele, toda vez que ele começa a fazer alguma coisa, ele fala: Senhor, eu estou ansioso, tira de mim a ansiedade. Eu quero confessar com os irmãos, que a semana, ontem e hoje, eu tive 2 dores de cabeça, que eu não tenho. Mas é porque ia pregar aqui. Eu falei: Senhor, eu estou com dor de cabeça, não aconteceu isso comigo. Ansiedade, irmãos. E naquele momento eu pedi ao Senhor: Senhor, já que Max Lucado fala, e a Bíblia fala que eu devo lançar a minha ansiedade ao Senhor, eu quero estar tranquilo agora, porque eu preciso pregar. E a minha preocupação é sempre com minhas filhas. Eu falo filhas porque é Lília e Renata. Sempre com elas. Quando eu falei com elas que tinha que passar pela cidade alta, ela, pelo amor de Deus, mano, calma, vamos chegar lá. O Senhor está na frente. Ansiedade. E quando peguei o congestionamento na Washington Luiz, falei: Senhor, meu Deus, a minha ansiedade está crescendo. Senhor, tem misericórdia. Não vou chegar lá assim. E o carro veio. Quando chegou no final da Washington Luiz, parou tudo. Falei: Senhor, a ansiedade vai crescer mais ainda. E naquele momento eu comecei: Senhor, quero confiar no Senhor, fica tranquilo, porque eu entendo que o Senhor cuida de mim. Irmãos, quando cheguei aqui eu não tinha mais ansiedade nenhuma. Estou tranquilo, graças a Deus. Se você tem alguma ansiedade, lança perante o Senhor, irmãos. Aquela igreja, quando orava, ela sabia que as dificuldades podiam vir, as ansiedades podiam vir, os medos vêm. Quantas vezes nós queremos fazer alguma coisa e o medo nos trava, irmãos? E muitas vezes nós esquecemos de orar e confiar no Senhor. Oração, irmãos, faz com que nós avancemos. Oração é comprometimento com o Senhor. Teve um dia que... Estou fechando já, irmãos. Teve um dia que eu em casa, quando estou com sono, eu não consigo orar. Eu peço perdão a Deus e vou dormir. Mas eu falo com Deus assim: Senhor, me acorde de madrugada para me orar ao Senhor. Preciso ter essa comunhão. Que a comunhão, irmãos, que a oração é particular, irmãos. Qual é o nome do irmão? O irmão Márcio não pode orar por mim assim, na intimidade. Eu tenho que orar por Senhor na intimidade com ele. Eu posso chorar, gritar, reclamar com Deus, dizer que está ruim em algumas coisas. Eu posso falar porque a comunhão é uma coisa minha com Deus. Eu posso chorar, posso sorrir, posso dizer que aquilo que eu fiz estava errado, aquilo que alguém fez comigo estava errado. É comunhão, é intimidade com Deus, irmãos. E aí, naquele dia, eu fui dormir. Falei: Senhor, eu não vou orar porque estou cansado. E se eu começar a orar, eu vou dormir de ajoelhado ou sentado. Então eu não vou orar. Já tenho isso na minha regra, irmãos, né? Mas me acorde de madrugada para que eu possa orar. E aí, irmãos, quando chegou 3 horas da manhã, um cachorro, eu tenho 2 cachorros, um grande e um pequeno, um labrador e uma vira-latinha lá. E quando chegou a noite, 3 horas da manhã mais ou menos, um cachorro na rua começou a latir na beirada ou embaixo da minha janela. E eu falei: caramba, que desgraçado de cachorro é esse, né? O sono estava apertado, sono bom, maravilhoso, e o cachorro lá, latindo. Que cachorro é esse? E os nossos cachorros, quando ouve um cachorro de fora latir, eles vão latir junto.
Mas naquele dia o cachorro não latiu, o nosso cachorro não latiu. Eu falei, ué, tem alguma coisa errada. E eu comecei a pedir, Senhor, desgraçado de cachorro, suma daqui perto de mim, Senhor. Por favor, preciso dormir. E o cachorro não continuava latindo, irmãos. E continuava latindo sempre. E eu falei, Senhor, que cachorro é esse? Parece até o cachorro do camulhão, né? Logo pensava, por que não deixa de dormir? E naquele momento, irmãos, eu comecei a clamar a Deus, Senhor, manda esse cachorro fora, vai embora. Irmãos, naquele momento, Deus falou assim, você não me chamou, você não pediu para orar e te acordar? Você não acorda, um cachorro acorda. Irmão, naquele momento, eu quero falar em nome de Jesus, é verdade. Eu sentei, ou melhor, eu me ajoelhei e fui orar. O cachorro foi embora, irmãos. Irmãos, oração é intimidade, irmãos, com Deus. Oração não tem protocolo. Oração não tem regras. Oração não tem desse jeito é melhor. Não tem, irmãos. Oração é intimidade com Deus. Oração é quando você descansa nele, entende que ele cuida de você, cuida de nós, conhece os teus projetos, conhece a tua vida, sabe das tuas necessidades, irmãos. Oração é intimidade com o Senhor. Eu não sei como é que é a sua vida, irmãos. Talvez possa faltar palavra, uma comunhão, talvez possa faltar, quem sabe, um compartilhamento com alguém, mas oração permite eu me chegar mais perto de Deus, irmãos. É onde eu posso entender o que Deus quer para a minha vida. Tem um missionário na África do Sul que ele convidou um pastor para estar com ele lá na África. E o pastor e o missionário mostrou toda a sua casa, né, que ele morava, ao pastor. E no fundo do quintal tinha uma casinha pequenininha lá. E aquele missionário falou assim, aquela casinha é a casa mais importante nesse terreno aqui. O pastor perguntou, ué, mas sua casa não é tão boa assim? Não, aquela casinha lá é o quarto da escuta, onde eu ouço Deus e onde eu oro com Ele. Oração é intimidade, irmãos. Não existe protocolo, não existe como fazer, mas existe como você fica à vontade com o Senhor. Oração é intimidade. A Bíblia fala, se você quer orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore o Senhor a Deus. Oração é simples, irmãos. Para ter ideia, naquela época, o quarto que Jesus falou em Mateus era o quarto da bagunça, irmãos. Deus não quer muita coisa de você. Deus quer apenas intimidade e que você ouça quando Ele te chama para orar. Uma vez estava vendo televisão e Deus me chamou para orar. Eu falei, pô, Senhor, como aí? Deixa eu acabar de ver o filme. Acabou a luz, irmãos. Aquele momento. E eu fui orar, irmãos. Fui clamar ao Senhor, né? Lília e Renata estavam dormindo, glória a Deus. Mas fui orar. Quando acabei de orar, a luz voltou, irmãos. Eu disse, Senhor, agora não vou ver mais televisão não, vou dormir. Então, irmãos, é intimidade com Deus. Estou falando brincadeira aqui, mas é verdade. É intimidade, você conhece como Deus quer agir na tua vida. Não existe diretriz como orar. É intimidade com o Senhor. Eu gostaria nesse momento de estar orando, mas gostaria de estar colocando para os irmãos. O que falta na tua vida hoje? A tua dificuldade. Hoje alguns pais, alguns filhos comeram com alguns pais, né? Hoje é dos pais. Eu não tenho mais o meu papai, mas eu almocei com o meu sogro, né? Que para mim é um pai também. Mas não sei qual é a tua dificuldade, irmãos. Eu não sei o que você está vivendo. Não sei quais as suas dificuldades, as suas circunstâncias, quais são as suas limitações. Eu tenho depositado tudo isso para o Senhor, irmãos. Tenho aprendido isso. Com 50 anos de idade ainda estou aprendendo, irmãos, a descansar no Senhor.
a colocar toda a minha ansiedade, todas as minhas dificuldades, todas as minhas limitações perante o Senhor. Não adianta você querer adiar uma coisa porque o tempo é do Senhor, não tem como. Por mais que você queira adiar ou quem sabe adiantar alguma coisa, não vai enquanto Ele não permitir. Eu quero nesse momento orar com você. Gostaria que você pudesse fechar seus olhos, entender que Deus tem um controle da sua vida, irmãos. Por mais dificuldade que você esteja enfrentando no trabalho, na sua família, entre os seus irmãos, a falta de alguém muito querido na tua vida, como é a da minha mãe, mas eu quero colocar com você que Deus cuida de você, irmãos. Você talvez possa ter 50 anos de ministério, ou 50 anos de crente, servo do Senhor, mas existem coisas que precisam ser colocadas perante o Senhor, irmãos. Talvez aquele perdão que você não quer perdoar. Uma igreja unida, ela perdoa. A igreja somos nós, irmãos. Talvez aquela palavra que você ouviu e não gostou, libere perdão, irmãos. Porque Deus só vai agir na sua vida se você realmente entender o desejo de Deus na sua vida, a vontade dEle. Eu não sei como você está vivendo, desempregado, ou quem sabe com uma dificuldade financeira, mas eu quero colocar perante você e perante o Senhor a sua vida nessa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, Senhor, tem nos ajudado. Temos tantas dificuldades, Senhor, tantas dificuldades, tantas situações, Senhor, que nós não temos o controle. E às vezes, Senhor, nos desesperamos, Senhor, porque algumas vezes, Senhor, não estamos perante o Senhor realmente de uma forma que estamos te agradando. Se existe alguma coisa em nós, Senhor, e se existe alguma coisa que atrapalha a minha comunhão, a nossa comunhão com o Senhor, nesse momento eu quero te colocar em Tua presença. É ansiedade, Senhor? Eu deposito a minha ansiedade em Tua presença, as nossas ansiedades ao Teu trono da graça. É perdão, Senhor? Ó Deus, quero liberar perdão. É amar, Senhor? Eu quero liberar o amor, Senhor. Aquela pessoa que me magoou. Mas, Senhor, eu quero te colocar a Tua igreja em Tua presença, para que o Senhor possa cuidar dela, Senhor. Como o pastor Alexandre tem cuidado, mas ele precisa cada dia mais do Senhor para cuidar da Tua igreja, Senhor. É um homem de Deus, Senhor. Temos visto, Senhor, a Tua unção, o Teu poder, o Teu cuidado sobre essa igreja. Ó Deus, abençoe cada irmão, cada dificuldade que tem enfrentado, que eles possam ser como fortaleza, Senhor, perante o Senhor, nessa circunstância, dessa situação da sua vida. Ó Deus, em nome de Jesus, nós suplicamos e te agradecemos, hoje para todo sempre. Amém, Jesus. Eu não sei, antes de fechar, eu faço uma pergunta. Há alguém aqui que não conhece Jesus Cristo como Senhor e queira aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, está afastado, longe do Senhor e hoje quer voltar, queira levantar a mão nesse momento, é a oportunidade na sua vida, para que Deus possa estar fazendo algo tremendo na sua vida. Na minha vida, Deus só começou a trabalhar quando eu liberei, quando não tinha mais plano os meus planos, coloquei perante o Senhor. Alguém aqui nessa noite e quer aceitar a Jesus Cristo como Senhor, voltar para o Senhor, dizer que ama o Senhor, ainda há tempo, irmãos. Amém. Deus abençoe, irmãos. Pastor.